A Namíbia, país localizado no sudoeste da África, é um testemunho da natureza em seu estado mais indomado e espetacular. Seu nome deriva do deserto do Namibe, considerado o deserto mais antigo do mundo, e a característica geográfica que define grande parte de sua identidade. Com uma rica história marcada pela colonização e uma flora e fauna únicas, adaptadas à extrema aridez, a Namíbia oferece uma experiência de viagem incomparável. Uma tapeçaria de paisagens que vão desde dunas avermelhadas, banhadas pelo Atlântico, até vastos cânions e parques nacionais repletos de vida selvagem. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A Namíbia é um país grande, com uma área de aproximadamente 824.292 km², o que a torna um dos países menos densamente povoados do mundo. É limitado a oeste pelo Oceano Atlântico, a norte por Angola e Zâmbia, a leste pelo Botsuana e a sul pela África do Sul. A geografia da Namíbia pode ser dividida em 5 áreas principais. O deserto do Namibe. O rio Namibe é a característica mais dominante e emblemática do país. Ela se estende por toda a costa atlântica, cobrindo cerca de 2.000 quilômetros, de Angola à África do Sul, e adentrando o interior entre 50 e 160 quilômetros. É um deserto costeiro hiperárido, cuja paisagem varia de campos de dunas gigantes no sul e centro, como as famosas dunas de Sossusvlei, a planícies de Cascalho e montanhas acidentadas mais ao norte. A névoa marítima, gerada pela fria corrente de Benguela, é uma fonte crucial de umidade para a flora e a fauna adaptadas. A faixa costeira dos Esqueletos. A parte norte da costa atlântica é conhecida como Costa dos Esqueletos, um nome que evoca sua história de naufrágios e seu clima implacável. É uma região inóspita e enevoada, onde o deserto encontra o oceano em cheio. Apesar de sua reputação, abriga importantes colônias de lobos marinhos e é uma área de beleza selvagem e remota, a Grande Escarpa. No interior do Namibe, a Grande Escarpa ergue-se abruptamente. Essa cadeia montanhosa acidentada e os altos planaltos separam o deserto costeiro do Planalto Central. Com altitudes superiores a 2.000 metros, esta região é crucial para o clima, pois provoca a condensação do nevoeiro costeiro, embora a precipitação seja geralmente baixa. É aqui que se encontram as montanhas mais altas da Namíbia, como o Konigstein, no Planalto de Brandberg, o Planalto Central. A leste da Grande Escarpa fica o Planalto Central, que se estende de norte a sul e abriga a maior parte da população e a capital, Windhoek. Esta região é mais fértil que o litoral ou o leste, com altitudes que variam de 1.000 a 2.000 metros. As savanas e os campos são comuns, e esta é a principal área agrícola e pecuária do país, o Kalahari. A parte mais oriental da Namíbia faz parte da vasta bacia do Kalahari. Embora seja frequentemente chamado de deserto, tecnicamente é um deserto semiárido, uma savana arenosa, caracterizado por vastas planícies cobertas de areia vermelha e gramíneas e acácias dispersas. Diferentemente do Namibe, recebe mais chuvas, o que permite o desenvolvimento de vegetação mais densa e uma fauna diversificada. Hidrografia. A Namíbia é um dos países mais secos da África subsaariana. A maioria dos rios são efêmeros, conhecidos como omurambas, fluindo apenas após chuvas fortes, muitas vezes sem chegar ao oceano. Os únicos rios permanentes estão localizados em suas fronteiras: o rio Orange, ao sul, e os rios Kunene, Okavango, Kwando e Zambeze, ao norte. O clima da Namíbia é tipicamente desértico e semiárido, caracterizado por escassez de chuvas, grandes variações de temperatura entre o dia e a noite e abundância de sol. Zonas climáticas. 1. O litoral, deserto do Namibe. O clima é frio e seco, influenciado pela corrente de Benguela. As temperaturas são surpreendentemente amenas, com pouca variação sazonal. A característica dominante é o denso nevoeiro matinal que consegue penetrar no interior, fornecendo umidade vital. 2. O interior, Planalto Central. Os verões, de dezembro a março, são quentes,
com temperaturas frequentemente acima de 30 graus Celsius. Os invernos, de junho a agosto, são secos e frios, com manhãs frias e geadas ocasionais à noite. 3. O Norte e o Nordeste, Kalahari e Caprivi. Esta é a região mais úmida, com um clima subtropical semiárido. A precipitação é maior, permitindo a formação de florestas mais densas e áreas de savana. Os verões são quentes e chove durante a estação do verão, de novembro a abril. Estações. A Namíbia tem 2 estações principais. Estação seca, inverno, de maio a outubro. É a melhor época para observar a vida selvagem. O clima é ameno durante o dia e frio à noite. Os animais se concentram nas poucas fontes de água permanentes. Estação chuvosa, verão, de novembro a abril. A precipitação é imprevisível e geralmente ocorre na forma de tempestades localizadas. Esta estação traz consigo o verde, transformando brevemente a paisagem árida. É época de reprodução para muitos animais e as aves migratórias são abundantes. A extrema aridez do país, com uma precipitação média anual inferior a 250 milímetros, forçou adaptações evolutivas únicas na flora e na fauna e moldou a distribuição de sua população humana. As paisagens da Namíbia são o cerne do seu apelo turístico. A variedade e a dimensão das suas paisagens naturais são de tirar o fôlego, oferecendo alguns dos lugares mais fotogênicos e impressionantes do planeta. Dunas e o mar em Sossusvlei. A imagem mais emblemática da Namíbia é a de Sossusvlei, no Parque Namib-Naukluft. Ali, algumas das dunas mais altas do mundo, formadas por areia rica em óxido de ferro, brilham em tons que variam do damasco ao vermelho intenso. O contraste entre essas dunas, o céu azul profundo e as poças de argila branca de Dead Vlei, pontilhadas por acácias petrificadas de 900 anos atrás, é uma das paisagens mais belas do mundo. Cânions e montanhas. O Fish River Canyon, no sul, é o maior cânion da África e o segundo maior do mundo, depois do Grand Canyon, no Arizona. Trata-se de uma fenda colossal com cerca de 160 quilômetros de comprimento, 27 quilômetros de largura e profundidades de até 550 metros. Sua paisagem é árida e rochosa, oferecendo um desafio espetacular para os caminhantes. O Planalto de Brandberg é o maciço montanhoso mais alto do país. Seu nome, Montanha Ardente, em Afrikaner, vem da maneira como as cores de suas rochas brilham ao pôr do sol. É famosa por abrigar milhares de pinturas rupestres pré-históricas, incluindo a enigmática Dama Branca, a Costa dos Esqueletos. Este trecho do litoral é uma mistura impressionante de dunas, cânions erodidos e o frio Atlântico. O que torna o local único são os esqueletos enferrujados de baleias e, sobretudo, os restos de centenas de naufrágios, muitas vezes semi-enterrados na areia ou castigados pelas ondas. É uma terra de silêncio e desolação, mas também de surpreendente biodiversidade, especialmente na imensa colônia de focas do Cabo Cross. A região do Zambeze, Caprivi, em total contraste com o deserto. O extremo nordeste da Namíbia, conhecido como Região do Zambeze, antigamente Faixa de Caprivi, é uma área ribeirinha. Alimentada por rios permanentes, é uma rede de zonas úmidas, lagoas e densas florestas ribeirinhas. Essa paisagem verdejante e aquática abriga hipopótamos, crocodilos e grandes manadas de elefantes e búfalos, sendo um paraíso para a observação de aves. A Namíbia desenvolveu uma excelente infraestrutura turística que permite explorar essas vastas e diversas paisagens. As principais atrações são a vida selvagem, as paisagens desérticas e as maravilhas geológicas. Parque Nacional Etosha. Etosha é, sem dúvida, o principal destino de safari da Namíbia e um dos melhores da África. O projeto gira em torno da Etosha Pan, uma vasta depressão salina de 4.760 km², que, embora seca e deslumbrante durante a maior parte do ano, se transforma em um lago raso após boas chuvas. O parque é famoso pela visibilidade de sua vida selvagem. Observação da vida selvagem. Durante a estação seca, animais, incluindo os 5 grandes, embora os búfalos sejam raros,
se reúnem nos bebedouros artificiais e naturais. Isso permite uma observação excepcional, muitas vezes sem sair do veículo. Rinoceronte negro. Etosha é um santuário vital para o rinoceronte negro, espécie ameaçada de extinção. Curta, inscreva-se e compartilhe. Fauna única. Lar de espécies adaptadas ao deserto, como o oryx, Gemsbok, o springbok e a zebra de Hartmann. Sossusvlei e Deadvlei. Localizado no Parque Nacional Namib-Naukluft, Sossusvlei é um local imperdível para qualquer viajante na Namíbia. A experiência de subir a Duna 45 ao amanhecer para ver o sol iluminar o deserto ou caminhar pela paisagem surreal de Deadvlei são momentos inesquecíveis. A infraestrutura em Sesriem, na entrada do parque, é moderna e bem organizada. Swakopmund e Walvis Bay. Essas duas cidades costeiras, banhadas pelas águas frescas do Atlântico, oferecem um refúgio do calor do interior. Swakopmund, uma cidade com forte herança arquitetônica alemã, conhecida como a capital da aventura da Namíbia. As atividades oferecidas incluem sandboard nas dunas, paraquedismo, quadriciclo e passeios de camelo. Walvis Bay, famosa por sua lagoa, uma área úmida Ramsar, de importância internacional. É um local vital para milhões de aves migratórias, incluindo grandes populações de flamingos e pelicanos. Passeios de barco frequentemente permitem avistar focas, golfinhos e, ocasionalmente, baleias. A região de Damaraland, uma região no noroeste conhecida por suas paisagens selvagens e geologia espetacular. É o lar das comunidades Damara e Herero, e é famosa por elefantes do deserto e rinocerontes negros livres. Esses animais desenvolveram adaptações genéticas e comportamentais para sobreviver em um ambiente incrivelmente árido. Tweefelfontein, Patrimônio Mundial da Unesco, com uma das maiores concentrações de gravuras rupestres, petróglifos da África. A Floresta Petrificada, um sítio que abriga árvores fossilizadas com cerca de 280 milhões de anos. Organ Pipes e a Montanha Queimada, formações geológicas únicas de basalto e sedimentos que oferecem vistas deslumbrantes. O Cânion do Rio Fish. Como mencionado, sua imensidão o torna um destino popular para caminhadas extremas. A trilha de caminhada do Cânion do Rio Fish, de 85 quilômetros, é uma aventura de 5 dias, recomendada apenas para caminhantes experientes durante a estação seca e fria, de maio a setembro. A Faixa do Zambeze e o Parque Nacional de Boabuata. Para quem busca uma experiência de safari mais tradicional, com paisagens aquáticas, esta região oferece parques como Boabuata, Mudumu e Mamili, em Casa Rupara. Aqui, os safaris são frequentemente feitos de barco e focam-se na vida selvagem dependente da água, incluindo predadores e grandes manadas de herbívoros que atravessam a fronteira para o Botsuana. A vida na Namíbia é uma lição de sobrevivência. O clima árido impulsionou adaptações evolutivas notáveis na flora e na fauna do país. Flora. Paradoxalmente, o deserto do Namibe abriga algumas das plantas mais estranhas e antigas do mundo. Welwitschia mirabilis, uma planta endêmica que é um verdadeiro fóssil vivo. Ela pode viver por mais de 1000 anos, produz apenas 2 folhas e absorve umidade quase exclusivamente da neblina costeira. Árvores aljava, Kokerboom. No sul, especialmente perto de Keetmanshoop, a Aloidisotoma, árvore aljava, é uma paisagem surreal, com seus galhos historicamente usados pelo San para fazer aljavas para suas flechas. Plantas suculentas. A biodiversidade das suculentas é notável, particularmente no deserto do Karoo, no sul, onde as plantas evoluíram para armazenar grandes quantidades de água. Fauna. A vida selvagem da Namíbia é mundialmente famosa, não só pela sua abundância nos parques nacionais, mas também pelas espécies que aprenderam a prosperar no deserto. Espécies do deserto. Oryx, Gemsbok. Animal nacional da Namíbia, famoso por sua capacidade de elevar a temperatura corporal e reduzir a perda de água, permitindo-lhe sobreviver a temperaturas extremas. Rinoceronte negro do deserto.
o último grande grupo de rinocerontes negros a vagar livremente pelo mundo. Eles são maiores que seus parentes da savana e se deslocam por vastos territórios em busca de alimento. Elefantes do deserto. Manadas de elefantes com pernas mais longas e corpos mais esguios, que percorrem grandes distâncias entre fontes de água efêmeras e têm uma dieta mais variada do que a usual para seus parentes da savana. Grandes predadores. A Namíbia abriga grandes populações de guepardos, com a maior população em liberdade do mundo, leopardos, leões e hienas, incluindo a rara hiena marrom costeira. Vida marinha. A costa abriga enormes colônias de lobos marinhos do Cabo, especialmente no Cabo Cross. A corrente de Benguela sustenta uma rica vida marinha, atraindo diversas espécies de aves marinhas, golfinhos e, sazonalmente, baleias. A história da Namíbia é uma mistura complexa de culturas indígenas, influências coloniais e uma luta pela independência. Povos indígenas. Os primeiros habitantes conhecidos foram os San, bosquímanos, caçadores-coletores que deixaram um rico legado de arte rupestre. Mais tarde, vieram os Damara, os Nama e, ainda mais tarde, as grandes migrações Bantu, incluindo os Owambo, Kavango, Herero e Himba. Himba, um grupo seminômade que vive em Kaokoland, no noroeste. Eles são famosos por sua tradição de besuntar seus corpos com uma mistura de ocre, gordura e ervas, otize, o que lhes confere sua cor avermelhada característica. A Era Colonial. A Namíbia foi colonizada pela Alemanha em 1884, tornando-se a África do Sudoeste alemã. Este período foi marcado pela resistência dos povos Nama e Herero e pelo genocídio cometido pelas forças alemãs no início do século XX, um evento que permanece um ponto sensível na história do país. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações confiou à África do Sul a administração do território. A África do Sul implementou suas políticas de apartheid no sudoeste da África, o que levou a uma longa e brutal guerra de independência. Independência. O movimento de independência foi liderado principalmente pela Organização do Povo do Sudoeste Africano, SWAPO. A Namíbia finalmente conquistou sua independência em 21 de março de 1990. A capital, Windhoek, é um testemunho dessa história, com uma mistura de arquitetura colonial alemã e edifícios modernos. Cultura. A cultura da Namíbia é um mosaico de influências. O país tem uma população relativamente pequena, mas uma grande diversidade linguística. O inglês é a língua oficial, mas o afrikaner e o alemão são amplamente falados, além de inúmeras línguas africanas como o Oshiwambo, o Herero e o Nama. A música, a arte e o artesanato refletem essa diversidade, com esculturas em madeira do norte, joias feitas pelos Himba e a rica tradição oral dos San. O turismo é um pilar fundamental da economia da Namíbia, perdendo apenas para a mineração, diamantes, urânio, ouro. O foco deles é o ecoturismo e o turismo de alto valor e baixo impacto, que ajuda a preservar seus ecossistemas frágeis. Conservação comunitária. A Namíbia é líder mundial em conservação baseada na comunidade. As áreas de conservação, reservas, geridas pelas comunidades locais, permitem que estas beneficiem diretamente da vida selvagem através do turismo. Este modelo tem sido um sucesso estrondoso na recuperação de populações de animais selvagens, especialmente o rinoceronte negro e o elefante do deserto. Infraestrutura. O país possui boas estradas pavimentadas que ligam os principais centros, embora grande parte do percurso seja feita em estradas de terra bem conservadas, estradas D, C e B, que exigem veículos com tração nas 4 rodas ou com alta altura livre do solo. Apesar de sua vasta extensão territorial, a população da Namíbia está concentrada em poucas áreas. Windhoek, Luderitz, um pequeno e peculiar porto na costa sul, conhecido por sua arquitetura Art Nouveau da era alemã. Nas proximidades fica Kolmanskop, uma cidade fantasma no deserto, que outrora foi um próspero centro de mineração de diamantes e que agora está sendo lentamente tomada pelas dunas. Tsumeb. Conhecida como
a porta de entrada para o Parque Nacional de Etosha, Tsumeb é um centro histórico de mineração, famoso por seus depósitos minerais incomuns. Rundu, localizada no norte, às margens do rio Okavango. É um centro comercial e cultural da região de Kavango e um ponto de partida para explorar os parques nacionais do Nordeste. A Namíbia enfrenta desafios significativos, muitos deles ligados à sua geografia e clima. A escassez de água é uma preocupação constante, e o país depende fortemente de águas subterrâneas e rios transfronteiriços. Apesar de ser um país de renda média, a desigualdade de renda está entre as mais altas do mundo, representando um desafio social e político. No entanto, a capacidade da Namíbia de gerir os seus vastos recursos naturais, particularmente através dos seus programas de conservação comunitária, constitui um modelo de desenvolvimento sustentável. A tranquilidade do deserto, a imponência dos cânions e a abundância de vida selvagem em seus oásis fazem da Namíbia um destino extraordinário. É a terra onde o silêncio é o som mais alto e onde o tempo é medido pela migração das dunas, um lugar que permanece gravado na memória de todos que o visitam. O modelo de conservação da Namíbia é o seu maior trunfo e a sua garantia para o futuro do turismo. Ao capacitar as comunidades para proteger a vida selvagem, o país alcançou resultados impressionantes. A reintrodução e o crescimento das populações de guepardos, rinocerontes e elefantes em Damaraland e Kaukkoland comprovam que o turismo sustentável e a gestão de recursos podem caminhar lado a lado com o desenvolvimento econômico local. Encontrar um equilíbrio entre a necessidade de desenvolvimento e a preservação de seu patrimônio natural intocado é fundamental para que a Namíbia mantenha seu status de Joia da África nos próximos anos. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!